Vamos abrir a palavra, irmãos, em Neemias, capítulo de número 1. Neemias, capítulo 1, nos fala assim a partir do verso 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Susã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros da cidade, os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Então eu, ouvindo essa palavra, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Vamos ter uma palavra de oração para que o Espírito nos conduza para a glória dele. Amém? Querido Pai, como é precioso, ó Pai, nós nos reunir em torno da pessoa bendita do Teu Filho amado Jesus Cristo, pela qual nós fomos salvos e estamos juntos como igreja do Senhor para buscar a Tua mente, para que o Espírito Santo fale a cada um de nós nessa noite e revele a bendita palavra de Cristo a cada um de nós. Por isso nos ajuda, Senhor, nessa noite. Abre os céus para nós, Senhor, para que nós possamos ver algo da beleza e da grandeza do Senhor. Ajuda a Tua igreja, Senhor, que se reúne nesse local, Pai, a ver as insondáveis riquezas de Cristo, para que as nossas vidas, Senhor, não sejam confundidas lá fora, para que o mundo, Senhor, não nos ganhe, porque nós somos um povo separado, um povo exclusivo, um povo pelo qual o Senhor pagou um alto preço, que nós possamos glorificar o Teu nome, Senhor. É o que nós te pedimos, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Então essa palavra, esse livro de Neemias, ele é muito precioso para nós, porque ele tem um foco muito específico. Ele tem um foco a incumbência de Neemias foi de restaurar os muros de Jerusalém e as portas que estavam queimadas, estavam derrubadas. Então é a terceira leva que voltou do cativeiro, quando o Senhor assim restaurou, quando o Senhor começou a restaurar. Então ele traz a primeira leva com Zorobabel, né, quando veio aquela primeira leva e eles edificaram o altar. Eles vieram com o foco principal, onde o Senhor tinha trazido para Zorobabel a questão de restaurar o altar e o templo, né? Porque estava tudo destruído. Então ele chega, a primeira coisa que eles restauram é o altar do sacrifício. Eles passaram 70 anos na Babilônia e se reuniram ali. Eles tinham tudo, eles liam a Torá, que era a palavra de Deus, então eles tinham comunhão uns com os outros, mas eles não poderiam sacrificar, porque o único lugar que sacrificava era em Jerusalém, né? O Senhor deixou muito claro para eles, né? Então eles voltam do cativeiro com a primeira leva, né? Então eles restauram o altar e ali eles passaram durante muito tempo para começar a restaurar o santuário, né? Edificaram ali o santuário do Senhor. E aí, quando o templo estava pronto, então veio a segunda leva com Esdras, né? Esdras veio com a palavra para quê? Para ornamentar o templo, né? Então trouxe a palavra viva, uma palavra onde se nós lermos Esdras, irmãos, porque a palavra, quando chegou para eles,
Se nós lermos Esdras capítulo 9, 10, a gente vai ver que eles fizeram uma separação do povo onde eles estavam. Porque eles tinham se casado com mulheres estrangeiras. Eles tinham se unido, misturado as raças. E Deus então queria restaurar esse tempo deles, para que então o Messias pudesse vir, né? A gente olha, parece aqueles homens despedindo as suas mulheres, mandando embora as suas mulheres, os seus filhos, parece algo tão terrível, mas para nós vermos o que estava acontecendo ali, irmãos, se aquela mistura tivesse, como que o Messias viria? Estavam todos misturados, tinham casado com povos de outras nações, aonde o Senhor não permitia isso. Então o Senhor dá aquela restaurada para que então aquele povo pudesse se separar, porque a palavra veio para fazer isso, né? E a gente começa a ver lá em Hebreus, né? A gente vê o lugar da palavra, o que a palavra fala, né? A palavra, ela é uma espada primeiramente ela diz, a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Se é uma coisa, irmãos, que nós temos que ter plena certeza que a palavra, ela é eficaz. Ela vai penetrar no nosso coração, não a palavra que é lançada fora do Espírito Santo, mas quando o Espírito Santo lança a palavra através dos seus vasos, ela vai lá, ela penetra, ela expõe o coração. Ela divide aquilo que é da alma e aquilo que é do Espírito. Ela faz uma separação tão preciosa, somente a palavra pode fazer isso, né? Então quando Esdras veio com a palavra, porque Esdras tinha um único objetivo. Ele tinha o objetivo de conhecer a palavra do Senhor, obedecer a palavra do Senhor e ensinar a palavra do Senhor, né? Então tudo o que nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos obedecer a palavra e nós precisamos ensinar a palavra. Então tudo isso, irmãos, eu fico impressionado porque a gente começa a ver a restauração do povo de Deus, quando o Senhor leva aquele povo cativo. O Senhor então, 200 anos antes, o Senhor já através de Jeremias já começa a dizer, meu povo, vocês precisam obedecer-me, né? Mas então o povo nada de obedecer, então o Senhor dá aquela sentença, lá de Jeremias, 200 anos antes. Então ele diz assim, vocês vão passar 70 anos, vocês gostam de ídolo, vocês vão para a terra dos ídolos, eu vou mandar vocês para a Babilônia. Então chega esse tempo, e ali nós temos um tempo onde eles foram realmente tratados sobre ídolos, né? Eles foram para a terra dos ídolos, então ficaram 70 anos lá cativo. Então o Senhor começa agora a trazer eles. Por quê? Porque, irmãos, está chegando o tempo, né? Está chegando o tempo da restauração. Por quê? Porque o Senhor está para trazer o Messias, né? Aqui quando a primeira leva, quando vem com Zorobabel e Salatiel, a primeira leva, então foi no ano de 536 antes da vinda do Senhor, né? Então o Senhor já começa a mover o seu povo, né? Aonde ali então ele começa a restauração, porque o Senhor está começando a trilhar o caminho para a restauração e trazer o Messias, trazer o Senhor Jesus para... Então quando chega em Esdras, nós vimos essa separação tão preciosa, tão graciosa, onde aqueles povos puderam estar livres, para que então, sem mistura de outros povos no meio deles, né? Mas ainda o altar estava restaurado, o templo estava pronto, mas a cidade estava destruída ainda, os muros estavam destruídos. Não havia separação, os povos poderiam entrar, e nós vamos ver, com Neemias, ele veio com um único objetivo, irmãos, restaurar os muros e os portões. E tem dois aspectos muito preciosos aqui, porque muro fala de separação, né? Separação, e algo tão precioso aqui para nós, que nós fomos tirados para fora, que nós somos a igreja do Senhor, aqueles que foram tirados para fora do mundo. Não há um muro visível, mas há um muro espiritual, né? Há um muro espiritual em nós, em relação ao mundo.
E eu fico imaginando, eu fico andando na BR lá, né? E aí tem a faixa. Quando chega naquela faixa contínua, ninguém pode podar um ao outro, porque a pessoa sabe, é uma faixa que está ali, está visível, mas se ele podar, ele pode dar um encontro com outra pessoa, com outro carro, e acontecer algo terrível ali, né? A gente está vendo, e as pessoas obedecem muito aquilo ali, porque eles sabem que a vida deles está correndo perigo, mas nós temos um sinal muito mais gracioso, irmãos, espiritual, invisível entre nós e esse mundo, né? Que vai culminar na vida eterna. Se nós não observarmos isso, nós vamos perder a vida eterna, né? É algo que para nós pensarmos diante do Senhor e olhar para Neemias, naquilo que o Senhor nos der hoje, para nós considerar nossa vida diante do Senhor, naquilo que o Senhor quer mostrar para nós. Porque ele começa então, Neemias aqui, ele morava na cidade de Suzã, e ele era copeiro do rei. Imagina, irmãos, era um escravo, né? Mas ele era da família real, então ele fez amizade com o rei, e ele era copeiro do rei. Para ser copeiro do rei, ele tinha que ter uma intimidade, ele tinha que ter uma amizade muito preciosa, muito grande com esse rei, porque ele era aquele que provava o vinho, né? Então, na época, os reis eram muito perseguidos por envenenamento e tal, então ele tinha aquela pessoa que ele confiava que estava ali do lado dele, né? Então, Neemias era aquele que provava o vinho, ele dava a vida pelo rei, porque se aquela bebida tivesse envenenada, ele morria e salvaria o rei, né? Então, mas aqui, quando ele ouve como que está, ele pergunta primeiro, como que está os exilados que foram daqui, como que eles estão? E Jerusalém, né? Aqui no verso 2, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Então ele faz duas perguntas, né? E aí então eles dão a resposta para eles, ó. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E aí eles concluem dizendo assim, os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas, né? Então, irmãos, como eu falei, muro fala de separação, e portas fala de autoridade, né? Então Jerusalém, aqueles que moravam lá, já não estavam mais separados, né? E não tinham mais autoridade nenhuma, porque porta sempre vai falar de autoridade, né? Porque você fechou a porta, ninguém mais entra, ou você abriu a porta, então ela tem esse símbolo de autoridade, irmãos, e ali em Jerusalém não tinha mais isso. Então como nós precisamos, e aí a gente traz essa palavra, vamos trazer essa palavra daqui para a igreja da nossa época. Como que está a igreja? Se nós olharmos para a igreja do modo geral de agora, não tem como nós não nos lembrar de Apocalipse, lá daquela igreja de Laodiceia, né? A igreja de Laodiceia, como que estava a igreja de Laodiceia? Ela dizia assim, eu estou rica e abastada, e não preciso de nada. Mas o Senhor Jesus diz, tu não és nem rica e nem pobre, tu não és nem quente e nem frio, tu és morna, e eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Eu te aconselho para você, que você compre de mim ouro, que você compre de mim veste para te vestir a tua nudez, e você compre colírio para ungir os teus olhos, né? Então é uma dura realidade, e a nossa época está nessa situação. Por que que o Senhor está restaurando o seu povo, irmãos? Aqui o Senhor está restaurando para que o Messias pudesse vir. Agora o Senhor está restaurando porque o nosso rei virá nos buscar, sabe? E ele precisa vir buscar uma igreja gloriosa, uma igreja sem mancha.
Eu digo assim, irmãos, o Senhor está buscando uma igreja no meio da sua igreja. Porque, irmãos, nessa vinda do cativeiro, foi um remanescente que veio. Foram muitos milhares de pessoas quando foi levado cativo, mas voltou uma minoria. Na primeira leva, quando Zorobabel veio, foram 50 mil. E quando foi levado foi mais de 2 milhões. Veio 50 mil, depois uma pequena porção na segunda e na terceira menos ainda. Foi um pequeno remanescente no meio de muitos. Então nós podemos ver, e o Senhor deixou registrado para o nosso tempo também. Porque a nossa época é essa época também, de restauração. E o Senhor está restaurando a sua igreja, porque Ele quer voltar, sabe? Ele quer voltar. E Ele tem falado para nós, vocês, a cruz, o altar lá em Jerusalém, vai tipificar a cruz para nós. A cruz pela qual nós fomos atraídos em Cristo. Nós fomos feitos novas criaturas. E a palavra de Deus tem vindo a nós mostrando que nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a Jerusalém celestial, aonde o Senhor quer trabalhar. Como nós, como pedras vivas, somos aperfeiçoados, somos juntos, somos casa de Deus. É isso que o Senhor quer fazer, tem feito a nós. Agora Ele quer restaurar a nossa comunhão com esse mundo, a nossa separação com esse mundo. Irmãos, há muitas brechas nas nossas vidas, sabe? Há muitas brechas em nossas vidas, que o mundo tem contaminado nós, a igreja dele. E nós precisamos, pela graça do Senhor, nos socorrer, para que a nossa vida seja restaurada para a glória do Senhor. Então aqui, irmãos, no verso 4, quando ele ouve aquilo, o que estava acontecendo, ele fala assim, no verso 4: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Olha só, irmãos, a posição que o Senhor quer de cada um de nós, né? Essa é a posição que o Senhor quer, porque primeiramente nós precisamos olhar para as nossas vidas e ver, irmãos, que nós estamos em sério apuro, nós estamos misturados com esse mundo, nós estamos fazendo muitas coisas que não glorificam o nome do Senhor, e de contrapartida nós vemos a igreja totalmente destruída, sabe? A igreja, o diabo repudiando em cima da igreja, onde há irmãos que confessam o Senhor, mas vivem uma vida devassa, vive uma vida fazendo mais, até mesmo o mundo olha e diz assim, será que isso é cristão? Né? E a gente consegue ver isso. Então, irmão, nós precisamos ter esse sentido. Fomos ganhos pelo Senhor? Como que está a nossa vida e como que está a vida dos nossos irmãos? Como que está a vida da igreja no modo geral? Né? Por quê? Porque, como eu falei, Neemias, ele tinha um cargo, ele era copeiro do rei, ele vivia muito tranquilamente, ele vivia uma vida tranquila ali no palácio, diante do rei, se alimentando da mesma comida do rei, mas ele olhou e então ele foi aos pés do Senhor, jejuou e orou e buscou a mente do Senhor. Então o Senhor deu graça para ele perante o rei, para que ele voltasse e restaurasse os muros de Jerusalém e as portas que estavam queimadas, né? Como nós precisamos que o Senhor nos ajude a olhar para essas circunstâncias e nós sermos úteis ao Senhor, nos separando de tudo aquilo, não olhando para as circunstâncias, afinal de contas, eu estou muito bem aqui, eu tenho um emprego bom, está tudo tranquilo na minha vida, se não acontecer nada comigo, está tudo tranquilo, né? Mas, irmãos, nós precisamos receber essa carga do Senhor pela igreja do Senhor. Nós precisamos que o Espírito arda o nosso coração, porque por mais que esteja tranquila a nossa vida, a vida da igreja não está tranquila. A vida da igreja está, o inimigo tem solapado a sua igreja. E nós precisamos, pela graça do Senhor, ser esses que vão ser úteis ao Senhor para a restauração, para irem, né,
e buscar a mente do Senhor, né? Então, irmãos, essa questão, agora eu quero chamar a nossa atenção para naquilo que o Senhor chamou a atenção também para o povo antes deles ir para o cativeiro, né? Antes, como eu falei antes, Jeremias, 200 anos antes, já tinha profetizado que aquele povo iria, e se eles não se arrependessem, e o Senhor, na bondade e misericórdia e a longanimidade de Deus, esperou 200 anos, né? Para que aquele povo se arrependesse, e aquele povo não se arrependeu, né? E aí nós podemos ir, vamos andar um pouquinho olhando para nós agora. Vamos ir em Ezequiel capítulo de número 22. Nós vamos ler um verso. O verso de número 30. Ezequiel 22, 30. Veja o que o Senhor fala aqui, irmãos, para esse povo, para o povo de Israel, para o povo dele. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim e a favor dessa terra, para eu não a destruir, mas a ninguém achei. Sabe? O Senhor, antes desse povo ir para o cativeiro, ainda o Senhor buscou, porque Ezequiel era um profeta, era um sacerdote, da família de sacerdote, e ele estava chegando aos 30 anos para assumir o papel de sacerdote. Mas o Senhor então, lá no capítulo 1, quando ele estava junto ao rio, junto com os exilados, o Senhor chamou ele para ser um profeta, para ser a voz de Deus. E então o Senhor dá muitas instruções a Ezequiel lá no cativeiro, mostrando, ó Ezequiel, fala para o povo, fala, e tantas revelações, irmãos, que o Senhor deu ali lá na Babilônia, junta pelos seus profetas ali, porque ele nunca deixou de falar ao povo. No cativeiro, né, ele fala em Ezequiel 36, então mostrando o que ele iria fazer para a sua igreja, né? Então, irmãos, quando ele chega aqui, ele diz, ó, busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra. Então veja só, aí ele não encontrou ninguém. Agora uma pergunta para nós. O Senhor está procurando homens e mulheres que se coloquem na brecha, que sintam o peso que o Senhor sente pela sua igreja, o amor que o Senhor sente pela sua igreja, porque o amor que o Senhor sente pela sua igreja, lá em Romanos o Senhor diz assim, que Ele derramou do seu amor em nossos corações. Sabe, o amor dele não foi dado para nós de conta-gotas, não, foi derramado. E esse amor então nós precisamos olhar para as nossas vidas e dizer assim, eu quero, Senhor, eu quero, né? Tudo é uma questão de posição, porque Daniel, irmãos, quando chegou lá no cativeiro também, lá na Babilônia, ele colocou firme no seu coração de não se contaminar-se com as finas iguarias do rei. Ele não queria se contaminar com as coisas da Babilônia. E então o Senhor, olhando aquele coração, deu graça para ele, para que ele então não se colocasse, e juntamente com ele, Sadraque, Mesaque e Abednego, quatro homens que viraram a Babilônia pelo ar, né? A ponto de o rei, em 2 ocasiões, chamar eles e fazer um decreto, aquele que falar mal do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego vai ser decapitado, né? Então veja só, quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha, né? Então, por quê? Porque o Senhor estava com eles, e eles não temeram a vida deles, eles foram,
né? E eles estavam ali junto com Daniel, aqueles que não se contaminaram. O Senhor então deu graça a eles, né? E aí o Senhor chama nós hoje para nós sermos escudos, né? Tapar a brecha, interceder pelos nossos irmãos e sofrer a dor pelos nossos irmãos, né? Então nós precisamos que essa mesma posição de Neemias venha ao nosso coração, para que nós realmente possamos ser aqueles que o Senhor vai usar para a glória dele, né? Então, irmãos, como nós precisamos, o Senhor nessa época buscou um homem para tapar o muro, mas ele não achou ninguém. E para nós, vamos trazer para a nossa realidade, será que eu quero? Será que o Senhor acha aqui no nosso meio, homens e mulheres, com essa disposição de se colocar na presença do Senhor, de dizer assim, Senhor, eu quero o Senhor, e eu quero chorar pelas vidas? Será que nós passamos horas de joelho perante o Senhor em prol da sua amada igreja, né? Então, como nós precisamos, irmãos, que o Espírito do Senhor traga luz a nós, porque o Senhor tem contado conosco, porque lá em Colossenses vai falar que nós somos, segunda a Coríntios, vai falar que nós somos cooperadores com Ele. Nós somos cooperadores com Ele, né? E antes disso ele fala assim que o amor de Deus nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. O amor dele constrange nós, que nós morremos, somos filhos dele. Nós somos uma nova criação de Deus. Por isso é que nós podemos ser cooperadores com ele, né? Ele vai se mover à medida que nós se movemos. Porque Daniel, quando resolveu firme no seu coração não contaminar-se, o Senhor deu graça, o Senhor revelou sonhos para ele do rei, levou ele até o final e mostrou para ele, revelou a ele que os 70 anos do cativeiro tinha chegado ao fim. E aí quando ele percebeu que a revelação veio a ele, o que ele fez? Orou ao Deus dos céus, né? Orou ao Deus dos céus, dizendo que, se colocando na brecha, dizendo ao Senhor, nós pecamos. Irmão, uma vida como Daniel, o Senhor honrou, mas ele diz assim, nós pecamos, os nossos pais pecaram e nós transgredimos a tua lei. Então ele orava 3 vezes por dia, para que o Senhor então cumprisse, né? E o Senhor sempre vai usar, irmão. O Senhor sempre vai erguer alguém, para que ele possa se movimentar através dos homens, das mulheres, né? Através da sua igreja. Se nós não nos movermos, o Senhor não vai se mover. Agora, se nós nos colocar diante do Senhor, com reverência e temor diante do Senhor, o Senhor, através das nossas vidas, Ele vira esse Ariquemes para o lado, Ele vira de cabeça para baixo, mas Ele precisa encontrar homens e mulheres dispostas a ser a resposta da oração, né? Neemias, ele orou durante 4 meses, né? Trabalhando e jejuando e orando, até que um dia ele chegou na frente do rei, e o rei percebeu a tristeza do coração dele, né? E o rei ainda diz, por que você está triste o teu semblante, se você não está doente? Tristeza de coração, né? Então ele ora ao Deus do céu naquele momento, e o Senhor então dá graça a ele, dele diz, o sepulcro de meus pais e o meu povo está em tremenda miséria, Jerusalém está destruída. Então o rei pede, o que tu queres? Eu quero que o Senhor me envie para lá, para que eu restaure, né? O Senhor sempre vai fazer essas perguntas para nós. O que você quer, Valdecir? Né? Como aquele cego, né, que chegou para o Senhor Jesus, um cego, né? E o Senhor Jesus pede, o que tu queres? Não precisa nem perguntar, se ele chegou, você quer? Não, o Senhor perguntou, o que eu vejo, né? Então o Senhor faz perguntas para nós simples, para que nós demos respostas simples,
né? Eu quero ser útil ao Senhor. Só isso que Ele quer do nosso coração, né? Será que Ele encontra alguém para se colocar na brecha, né? Vamos um pouquinho mais, irmãos. Vamos a Evangelho de João, capítulo 4. A partir do verso 19. Evangelho de João, capítulo 4, verso 9, diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Amém? Veja só, irmãos. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, né? E aí a gente começa a ver os textos. Adorar o Pai significa o quê? Obedecer ao Filho, né? Adorar o Pai significa obedecer ao Filho, né? Porque o Pai depositou tudo ao Filho. O Pai entregou tudo para o Filho, né? Então, quando nós adoramos a Deus, é sinal que nós estamos obedecendo ao Senhor, né? Aí muitas vezes a gente ouve, né? E a palavra de Deus diz, o próprio Senhor Jesus dizendo nos seus evangelhos, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando, né? Será que nós, quando a essa posição nossa, nós estamos adorando o Pai? Não. Porque quando nós estamos adorando o Pai, é porque nós estamos realmente obedecendo à voz do Filho, né? Mas ele segue ainda dizendo assim, no verso 24: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Amém? E isso é verdade. Cristo veio e anunciou toda a verdade para nós, né? Não há nada encoberto para nós. Tudo que nós precisamos saber, tudo que nós precisamos consultar o Senhor está na sua palavra, né? Nada mais fora da sua palavra, né? Então Ele tem revelado isso aos nossos corações. Ele tem mostrado para nós que realmente nós somos a igreja gloriosa, comprada com precioso sangue dele, né? Será que nós estamos honrando esse Senhor maravilhoso, irmãos? Né? Mas vamos mais um pouquinho, vamos apertar um pouquinho mais. Vamos para Hebreus capítulo de número 12. A partir do verso 22. Hebreus 12, 22. Fala assim: mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolada nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e os espíritos dos justos aperfeiçoados.
e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores que falava o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Amém? Então, irmãos, como nós somos a igreja do Senhor, a igreja, nós somos a Jerusalém celestial do Senhor, nós somos a igreja do Senhor, comprada com o sangue precioso de Cristo, e se nós negligenciarmos aquilo que o Senhor falou, está falando para nós, como nós escaparemos, né? Como diz lá no capítulo 4, como nós escaparemos de uma tão grande salvação, né? Como que nós vamos escapar? Como que nós vamos chegar para o Senhor e falar para Ele, né? Porque Ele vai dizer assim, ó: eu amei o mundo e dei o meu Filho por vocês. Eu agradou a mim moer o meu Filho naquela cruz por causa de vocês. Sabe? Agradou a Ele moer porque Ele iria formar uma noiva para o seu Filho, né? Então, como que nós vamos escapar, irmãos, se nós somos a igreja do Senhor e estamos tão misturados com esse mundo, tão ligados com esse mundo, que o Senhor realmente nos ajude, né? Mas ainda temos mais um texto aqui para nós voltarmos lá para Neemias novamente. Agora vamos para Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 26. Atos 26, a partir do verso 16. Nos fala assim a palavra do Senhor: mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha tanto de coisas em que me vistes, como aquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e os converter das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebais eles a remissão de pecados e herança entre os quais são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente a visões celestiais. Amém? Então, irmãos, Paulo aqui falando para o rei Agripa, a incumbência que que Jesus deu a ele naquela revelação, ali em Atos 9, antes de chegar em Damasco, né, quando o Senhor apareceu para ele, e ele caiu, então a palavra chegou a ele, e aqui ele diz assim: levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque eu quero que você seja testemunha minha. Aonde você for, você precisa ser uma testemunha minha. Você precisa converter pessoas desse mundo para que eles venham para mim, sabe? Porque eu tenho muitos. Paulo, quando estava numa cidade lá, e ele queria sair lá em Éfeso, e estava muito difícil lá, e ele querendo sair de lá, então à noite o Senhor apareceu a ele e diz: não te preocupes, eles podem até te maltratar, mas eles nunca vão poder matar você, porque tu precisa ficar aqui, porque eu tenho muitas vidas nesta cidade para salvar. Eu tenho muitas vidas, sabe? E o Senhor quer de nós o quê? Que nós sejamos testemunha onde nós estivermos, que tem muitas vidas ainda para que Ele salve, né? Aonde nós estiver. Por isso que o Senhor tem, em todos os segmentos da sociedade, o Senhor tem os seus ali, para dar um testemunho, né?
Então, como isso é precioso, irmãos, como isso é maravilhoso, nós olhar para o Senhor e ver que Ele quer nos usar para a glória dEle, né? Então, isso é muito precioso, muito maravilhoso. Agora nós precisamos voltar lá para Neemias, para nós continuarmos a leitura de Neemias, capítulo 2. Neemias capítulo 2, a partir do verso 11. Neemias 2:11 diz assim: Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Amém? Então, irmãos, o que aconteceu com Neemias? Neemias chega na Jerusalém e ele vai examinar aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Então ele percebe quanto entulho tinha ali, irmãos, para que ele quisesse aonde ele nem poderia passar, né? E nós precisamos considerar isso para as nossas vidas, irmãos. Vamos olhar para a nossa vida e para o Espírito Santo que quer passear no nosso coração. Será que o Espírito Santo tem livre acesso? Ou tem entulhos que precisa ser tirado, né? Entulhos ainda que está ali, aonde o entulho que eu digo são coisas que nós achamos necessário para a nossa vida da carne, né? Mas não do Espírito. O Espírito precisa, por isso que nós precisamos da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é aquela que vai sondar o nosso coração. A palavra de Deus vai dizer assim: você precisa tirar isso, você precisa entregar isso, você precisa entregar. Você precisa entregar, né? Porque você está cheio de ego. Nós estamos cheios de ego, nós estamos cheios de prazeres, nós estamos cheios de coisas misturadas nesse mundo, né? Nós estamos mais misturados com esse mundo do que o mundo, né? Não se sabe o que é a igreja e o mundo hoje. Você liga a televisão muitas vezes e quer olhar um programa evangélico, uma pregação evangélica, mas você se decepciona muitas vezes. Você tem que procurar muito para você achar coisas boas, porque o mundo, muitos têm feito comércio da palavra de Deus. Muito tem saído para ir enganando o povo. Por isso que nós precisamos sondar nosso coração e ver se realmente, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós precisamos confrontar o pregador com a palavra. Porque senão nós podemos ser enganados, né? Então, como nós precisamos, irmãos, de olhar esses entulhos, primeiramente nós precisamos olhar para as nossas vidas, o que está dentro do nosso coração, né? O que está dentro, porque nós sempre apontamos para o outro, né? Nós sempre somos campeão de olhar para os outros e dizer que a pregação não foi para nós, né? Foi uma boa pregação, mas essa pregação foi muito boa, mas para fulano. Não, irmãos, é para nós. É para mim, para você, para cada um de nós, sondar o nosso coração. Muitas vezes nós precisamos passear pelo nosso coração junto com a palavra de Deus, pedir para o Espírito Santo. Por isso que lá no Salmo 139, né, 139, há aquela palavra tão preciosa que o Senhor conhece nós totalmente. E quando ele chega lá no final, ele diz: sonda-me, ó Deus. Né? Porque ele viu tanta beleza do Senhor, o Senhor conhece tudo de nós, o Senhor viu o nosso levantar, o nosso deitar, a palavra não chegou na nossa boca e o Senhor já conhece.
Aí o salmista só tinha uma coisa para falar lá no final: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu viver. Vê se em mim há alguma coisa ruim e guia-me pelas veredas da justiça. Né? É isso que o Senhor quer de nós. Né? Quando nós vemos esse texto, um texto desse que Neemias, então ele chegou, primeira coisa, 3 dias ali, nem descansou direito, porque uma viagem longa, mas ele vai verificar o que está errado. Então ele pôde, e aí nós podemos, a partir do momento em que ele chega de volta, ele chama o pessoal, o povo, e diz: vocês não estão vendo a situação que nós estamos? Vocês não estão vendo? Vamos nos juntar e vamos reedificar, sabe? Vamos reedificar, para que então o Espírito do Senhor possa sondar cada um de nós e nós realmente verificarmos como que está a nossa vida, aos pés do Senhor, né? E eu vou encerrar por aqui, mas quando o Senhor nos der mais oportunidade, nós vamos seguir em frente. Temos muito que olhar para a nossa vida, para a igreja do Senhor, para que então o Espírito do Senhor realmente nos acorde, porque o Senhor está buscando um povo dentro do seu próprio povo, e Ele quer nós, cada um de nós que estamos aqui, o Senhor quer trabalhar para a glória dEle, né? Então que nosso coração seja ganho pelo Senhor,